E aí, família, firmeza, daquele jeito, 1000 grau. A aula de hoje é uma aula fundamental, né? Mais um passo a gente vai estar dando em direção à independência do Brasil, certo? Da América Portuguesa. Então é fundamental que você compreenda o que a gente vai estar passando na aula de hoje, beleza? Vamos lá. Os temas abordados na aula de hoje é a transformação do Rio de Janeiro na sede da monarquia portuguesa, vocês vão entender direitinho o que é isso, o período joanino e a política externa, beleza? Tudo isso vai estar bem esclarecido, isso tem que estar esclarecido no final da aula para vocês, tá? Os objetivos a serem alcançados, né, no final dessa aula, né, que vocês precisam compreender, né, nesse contexto, os interesses que a Inglaterra tinha na economia da América Portuguesa, tá? Isso é importante, isso é muito importante e muito importante também a consequência da vinda da família real para a estrutura física, né, as instituições da América Portuguesa e qual é a importância dessa estrutura física para os desdobramentos seguintes históricos, né? Aqui é importante que vocês vejam que esses objetivos a serem alcançados, o terceiro ponto é um ponto que já vai estar ligando com a independência do Brasil, transformando aqui, que é a América Portuguesa, e posteriormente, né, no Império Brasileiro, beleza? Então vamos lá. O Rio de Janeiro ele se transforma sede da monarquia quando essa família real vem para a América Portuguesa, certo? Mas antes disso, existe um contexto na Europa que é fundamental que vocês compreendam, tá? Então vamos fazer uma digressão aqui nesse momento para estar contextualizando para vocês o que aconteceu dentro do espaço europeu que forçou a família portuguesa vir para a América Portuguesa, a família portuguesa, a família real portuguesa fugir de Portugal e vir se refugiar na América Portuguesa, na colônia de Portugal, beleza? O contexto europeu ele se dá nas invasões napoleônicas. Quem é Napoleão? Napoleão, basicamente, né, ele é um grande ditador representante aí da burguesia. Então surge na Europa continental, ou seja, a gente está excluindo daí a Inglaterra, na Europa continental, mais especificamente na França, né, após a Revolução Francesa e as consequências negativas que a Revolução Francesa teve para a burguesia, consequentemente, a burguesia financia Bonaparte, né, financia Napoleão Bonaparte, e Napoleão agora ele passa a representar aquilo que a gente vai chamar de Estado burguês, certo? Então, o expansionismo, né, todas as guerras que Napoleão, as invasões napoleônicas, ele tem um único interesse: disseminar para os países ao redor da França, para toda a Europa continental e, consequentemente, para a Inglaterra, o modelo de Estado burguês. E por que, basicamente, a Inglaterra se transforma em um grande inimigo da França? Não só pelas consequências anteriores, né, por exemplo, pela rixa que a França tinha com a Inglaterra devido às guerras dos 100 anos, às guerras dos 100 dias, certo? Mas também a consequência, né, importante que a gente tem aí é que a Inglaterra, mesmo ela sendo um país extremamente industrializado, já em 1800, passando pela segunda industrialização, a burguesia da Inglaterra é uma burguesia aristocrática, beleza? Isso é uma característica importante. Por que é importante? Porque o Estado napoleônico ele surge basicamente para apoiar a burguesia e aquela burguesia que apoiou a Revolução Francesa contra a monarquia, contra a aristocracia. Então surge na Europa continental um Estado que ele é a favor da burguesia, mas não daquela burguesia que ela tem descendência com a monarquia. Então nesse momento
a Inglaterra, tanto por questões ideológicas, mas também por questões econômicas, ela se transforma em um grande inimigo, né? Além das questões históricas, esses 3 pontos, ela se transforma em um grande inimigo para a França, certo? E para que a França conseguisse se transformar em uma grande potência dentro da Europa, necessariamente ela teria que subjugar a Inglaterra, consequentemente subjugar a burguesia inglesa, a burguesia aristocrática, certo? Quando eu falo burguesia aristocrática, o que eu quero dizer? É que a Revolução Francesa, não, desculpa, a Revolução Industrial produzida na Inglaterra, ela foi protagonizada pela aristocracia, diferente do que aconteceu nos outros países na Europa continental, certo? Diferente do que aconteceu na França, certo? Então, a Inglaterra, ela é um grande inimigo não só ideológico, mas econômico, certo? Por ser o país que tem a maior força naval da Europa e, além disso, ela tem a maior força industrial da Europa, beleza? Mas aqui existe uma coisa importante, eu preciso que vocês prestem atenção no que eu estou falando agora. Muito importante. Adianta você ter um grande parque industrial, né, produzir diversos produtos industrializados, se você não tem para quem vender? Interessa? O que vai acontecer se você produz e não vende? Se você não tem para quem comprar, o que acontece? A sua indústria quebra, basicamente fale, vai quebrar. Então o que acontece? Napoleão, ele tenta invadir a Inglaterra pelo Canal da Mancha. A Inglaterra vai lá e vral, passa o rodo e dá um pau no Napoleão, e Napoleão não consegue invadir a Inglaterra por mar. O que ele faz? Já que eu não consigo invadir a Inglaterra, o que eu vou fazer? Eu vou estrangular a Inglaterra economicamente. Então, Napoleão, em 1806, ele decreta o bloqueio continental. O que esse bloqueio continental quer dizer? Ele chega, ele faz um discurso direcionado para todas as nações europeias e deixa bem claro para essas nações: quem comprar qualquer produto industrializado da Inglaterra será invadido pela França. Isso é importante que eu estou falando. Quem comprar qualquer produto dos burgueses ingleses será invadido pela França. Ou seja, o que Napoleão quer com esse bloqueio continental? Enfraquecer o principal setor econômico da Inglaterra, o setor que consegue financiar a marinha inglesa e proteger a ilha dos ataques franceses, certo? Então ele vai numa estratégia um pouco mais meticulosa e ele bloqueia a Inglaterra de uma forma econômica. Ele tenta estrangular a Inglaterra, impedindo que presta atenção, impedindo que os seus parceiros econômicos compre dela. Consequentemente, o que acontece? Se ninguém compra os produtos da Inglaterra, ela deixa de vender, ela não consegue financiar o seu exército, ela se enfraquece, a burguesia inglesa enfraquece e Napoleão chega lá e passa o rodo, entendeu? Essa é uma estratégia, de uma forma bem rudimentar do jeito que eu tô falando, mas é uma estratégia bem simples, o bloqueio continental, beleza? E o que acontece? Por que Portugal surge nesse contexto aí? Porque Portugal, desde o Tratado de Panos e Vinhos, ou Tratado de Mitry, esse tratado, o que ele definia? Que Portugal venderia para a Inglaterra vinho, certo? Um produto de luxo, e a Inglaterra venderia para Portugal em troca os produtos industrializados. Quais produtos industrializados?
o principal produto da indústria inglesa, os tecidos ingleses, as roupas inglesas, beleza? Nesse momento, Portugal chega e fala, né, porra, mano, o que eu vou fazer? Porque se eu continuar comprando os produtos ingleses, Napoleão vai vai invadir Portugal. Só que se eu deixar de comprar esses produtos ingleses, a Inglaterra vai deixar de ganhar dinheiro e ela vai exigir, presta atenção, ela vai exigir o pagamento das dívidas que Portugal fez com ela devido aos empréstimos que Portugal teve que pegar com ela para combater as revoltas que estavam acontecendo aqui na América Portuguesa e também por causa do comércio desigual que ocorria entre Portugal e Inglaterra, certo? Quem comprava mais de quem? Portugal comprava muito mais produtos da Inglaterra do que a Inglaterra comprava de Portugal. Você precisa muito mais de roupa do que beber vinho, beleza? Então, esse comércio desigual deixava Portugal, presta atenção, deixava Portugal refém dos interesses ingleses. Só que Portugal fica numa boca de sinuca, no momento que Bonaparte invade a Espanha, ele invade a Península Ibérica, ele degola o rei espanhol, que inclusive ele é tio, se eu não me engano, da rainha de Portugal, né? Então ele já vai invadir, ele tá tipo dando sinais que vai invadir Portugal e ele dá ultimato para a família portuguesa. Se vocês não pararem de comprar os produtos ingleses, nós vamos invadir Portugal. Portugal fica nessa, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E o que acontece? Napoleão fala, mano, vai se fuder, esses caras tá aí de tiração e nós vai arrancar a cabeça desses caras. E eles tentam invadir Portugal. Nesse momento, quando Napoleão ultrapassa a fronteira entre Espanha e Portugal, a Inglaterra chega para Portugal nesse exato momento onde Portugal não tem escolha e ela chega para Portugal e fala, olha, eu consigo proteger vocês desde que vocês arquem financeiramente com os custos da guerra que a gente vai ter para expulsar os franceses do território português, certo? E também que vocês da família real fujam de Portugal e vão se refugiar na América Portuguesa. Olha que interessante. Eles não mandam, a Inglaterra não manda a família real para a Ilha Britânica, que é o lugar mais seguro do mundo nesse exato momento. Pelo contrário, eles mandam para a América Portuguesa. É importante isso que eu estou falando, por quê? Porque isso vai demonstrar o que a gente vai falar lá na frente, os interesses que a Inglaterra tem na economia da América Portuguesa. Que interesses são esses, basicamente? Né? Antes disso, aqui a gente tem uma charge do Jonat, né, que é um general aí francês, e ele está invadindo Portugal. Essa representação, Lisboa seria essa moça aqui, né, sendo acolhida, né, pela França. Então essa imagem, essa pintura em óleo, o que ela demonstra? Ela demonstra uma visão idealizada que os franceses queriam passar para o povo português do quê? Que na realidade a França não estava invadindo Portugal para transformar os portugueses em escravos ou para subjugar o Império Português, mas sim levar a liberdade aos portugueses. É interessante analisar que ao fundo de onde o Jonat vem, tá tudo iluminado, né? Tudo claro, tudo azul, né? Todo aquele azul burguês, né? E aonde o Jonat passa, tem esses anjos aqui jogando esse pozinho
e aonde a França passa, eles vão iluminando o caminho. Então é uma visão idealizada, entende? Não é uma visão que retrata a realidade. É uma pintura que ela tem um objetivo, o objetivo de convencer os portugueses que a invasão francesa ela é algo positivo para Portugal e não negativo, beleza? Então o Junot ele estaria aqui, como o nome da pintura retrata, né? O Junot protegendo a cidade de Lisboa. Protegendo de quem? Contra quem? Né? É interessante e é importante que vocês vejam essa pintura de uma forma crítica, beleza? A França, ela invade Portugal não porque ela quer salvar o povo português, mas porque ela quer estrangular economicamente a Inglaterra, a principal inimiga da França nesse exato momento. O inimigo que a França não pode deixar de combater para a França se transformar na grande potência e que o modelo de Estado francês, um Estado calcado unicamente, presta atenção, unicamente nos burgueses e não mais na aristocracia, né? Não mais na aristocracia, é importante que construa-se, utilize-se da arte para o que? Propriamente uma forma de convencimento, quase uma propaganda, beleza? E é interessante que aqui no chapeuzinho dele tem um feixe de luz, né? Então a França é aquele que é o portador da liberdade, da luz, entende? Interessante isso daí. A família real, né? Aqui tem uma gravura que foi feita em 1808, o ano que a família real foge. E aqui a gente vê a família real, né? Ó, metendo o pé, cuzão. Ó, vazando 1000 graus, com o cu na mão. Entendeu? Metendo o pé do rolê, ó. E vazando. Por quê? Porque a França, o Junot especificamente, estava invadindo Portugal e ele estava preparado para tudo, meu irmão, porque se ele já tinha degolado o rei espanhol, e inclusive colocou o seu primo, né, o José Bonaparte como rei da Espanha, o fim da família real não ia ser diferente, beleza? Da família real portuguesa, beleza? Então aqui é importante, né, que Dom João ele vem para, né, Dom João VI, né, depois que ele vira rei de Portugal novamente, né, Dom João VI ele chega aqui na América Portuguesa escoltado pelos os navios ingleses. Então, não só o combate, a expulsão, o combate que será necessário para expulsar os franceses de Portugal, do território português, da metrópole portuguesa, certo? Será financiado, terá que ser pago pelos portugueses, aumentando cada vez mais a submissão portuguesa ao Império Inglês, certo? Não só isso, mas também o transporte, todo ele foi financiado pelos ingleses e esse dinheiro deveria ser reembolsado. Então aqui é importante, por que eu estou falando esses pagamentos, falando isso, desses pagamentos? Para deixar muito evidente para vocês, presta atenção, deixar muito evidente que Portugal ele não tinha muitas escolhas. Ele já era um grande devedor da Inglaterra, ou ele se rendia para a França e provavelmente seria morto e degolado, ou ele se submetia aos interesses da Inglaterra e, consequentemente, às dívidas inglesas. Beleza? Isso é importantíssimo. Então, Portugal, ele não foi burro, né? Burro. Fala, caralho, o cara foi burro, né? Mas tá se fudendo. Não, ele não foi burro. Ele apostou as fichas na Inglaterra e ele apostava que a Inglaterra conseguiria expulsar os franceses de Portugal e, inclusive, derrotar a França, né? Não foi a Inglaterra que derrotou a França, foi a Rússia, mas
por uma e para outra, Portugal conseguiu se livrar da França. Beleza? Agora, por que? A pergunta que eu faço para vocês. Por que? Presta atenção, quebrada. Por que a Inglaterra mandou a família real para a América Portuguesa e não para a Ilha Britânica? Interessante. Se a Ilha Britânica é o lugar mais protegido do mundo, nesse exato momento, por que mandar eles para a colônia e não mandar eles para a Inglaterra? E a Inglaterra ela teria muito mais estrutura física, econômica, militar, para dar a condição de vida de uma família real mínima e também a proteção suficiente para essa família. Mas não, a Inglaterra fala, vocês irão para a América Portuguesa. Porque, olha, presta atenção, esse pensamento é complexo e é importante que vocês entendam. Por que isso acontece? Porque a Inglaterra estava sofrendo o bloqueio continental, como eu disse lá na frente, lá atrás. O bloqueio continental, ele afeta diretamente o que da Inglaterra? O setor econômico. Que setor econômico? O industrial. E como ela afeta esse setor econômico industrial inglês? Ela impede que os países comprem os produtos ingleses. Ou seja, a Inglaterra, presta atenção, a Inglaterra perde os seus mercados consumidor. Qual é o principal mercado consumidor inglês nesse momento? O continente europeu. Entende? Então, como todos os países, Alemanha, Itália, Suíça, entende? Espanha, Portugal se rende, Portugal não, né? Mas Espanha se rende à França. A França, o que acontece? Todo esse mercado consumidor que antes comprava produtos ingleses, o que acontece com eles? Deixam de comprar produtos ingleses. E agora, presta atenção, e agora, quem são os únicos dois países que compram produtos ingleses? Portugal e a Rússia. Entende? Napoleão vai invadir quem agora? A Rússia. Depois de invadir Portugal, ele se direciona para a Rússia. Ele perde, né? Mas não é essa a questão da aula, tá? Mas o que eu tô querendo mostrar aqui para vocês é que a América Portuguesa, ela, pela ótica, pelos olhos dos ingleses, ela é um grande mercado consumidor dos produtos ingleses. Entende? Isso é importante que eu estou falando. Então, por isso, e não é por outra coisa, é exatamente por isso que a Inglaterra manda a família real para a América Portuguesa. Mas, Victor, por que eles não fazem... Por que a família real vindo para cá, ela transformaria a América Portuguesa em um mercado consumidor? Basicamente, ó, por isso daqui, ó. Isso aqui é muito importante, mano. Muito importante, mano. Você precisa anotar essa porra no caderno, velho. É muito importante. Em 1808, certo? Quando a Inglaterra fez a família real portuguesa vir para cá, ela já fez um acordo com os portugueses e falou: quando vocês chegarem, presta atenção, quando vocês chegarem na América Portuguesa, vocês vão ter que fazer o quê? Abrir os portos portugueses. Por que abrir os portos portugueses, quebrada? Porque a América Portuguesa ela é uma colônia. Se ela é uma colônia, o que está regindo o sistema econômico dessa colônia? O pacto colonial. Entende? E o que o pacto colonial diz? O pacto colonial diz que todos os produtos que forem vendidos na América Portuguesa, antes eles têm que passar pela metrópole. Antes ele tem que passar pela metrópole. Presta atenção no que eu estou falando. A abertura dos portos
ela rompe, escreve isso no seu caderno. A abertura dos portos, ela rompe com o pacto colonial. Isso é muito, mas muito importante, velho. Entende? Muito importante. Beleza? E basicamente agora autorizava-se com essa abertura que o livre comércio entre as nações amigas de Portugal poderia acontecer. Ou seja, os produtos ingleses, eles poderiam sair direto da ilha britânica para a América Portuguesa. Entende? Isso é muito importante, porque isso garante o mercado consumidor para a Inglaterra e garante para a Inglaterra dinheiro para que ela possa financiar o seu exército contra Napoleão. Então, os interesses ingleses é muito evidente na América Portuguesa. A América Portuguesa, ela não é, nesse momento, um país que está alheio ao contexto mundial. Não é. Pelo contrário, ela é um dos grandes protagonistas dentro desse contexto europeu. Beleza? Além disso, não acaba por aí. Você acha que vai acabar por aí? Você acha que a Inglaterra está feliz com só isso? Só a abertura dos portos? Não, não. A Inglaterra, né, ela procura ampliar cada vez mais, presta atenção, a sua participação na economia da colônia portuguesa. Como? Ela faz o tratado que garante, olha isso, presta atenção como isso é simbólico. Ela faz um tratado garantindo que os produtos ingleses eles teriam em torno de 15% de imposto. Ou seja, todo produto inglês que vier da Inglaterra para a América Portuguesa, ele teria um acréscimo de 15% no seu valor para ser vendido aqui. Só que isso é simbólico, por quê? Porque os produtos portugueses, olha, os produtos portugueses pagavam 16% de imposto. A Inglaterra, ai Victor, 1% de imposto, eu disse, é uma questão simbólica. Entende? Não é questão de um a mais, um a menos. É uma questão simbólica. A Inglaterra paga menos imposto do que a própria metrópole da colônia. Olha isso. Entende? Como isso é simbólico. Entende? E as mercadorias de outros países pagavam em torno de 24% de imposto. Ou seja, quem tem o total protagonismo e preferência dentro da América Portuguesa? Os produtos ingleses. Isso é muito importante. Muito importante o que eu estou falando. Beleza? Então vamos lá. Aqui a gente tem uma foto da Faculdade de Medicina e Cirurgia, a Faculdade de Medicina e Cirurgia de Salvador, Bahia, né? Inclusive hoje ela é a Universidade Federal da Bahia, certo? É a primeira faculdade que existiu no Brasil, certo? Então ela é muito importante aí para nós, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, quando essa família real vem para o Brasil, esse período é chamado de período joanino, certo? Ele é inaugurado em 1808 e ele fica até 1821, um ano antes da independência do Brasil, certo? Quando acaba esse período joanino? Quando Portugal consegue expulsar, junto com a Inglaterra, consegue expulsar os franceses e as cortes portuguesas exigem a volta do rei de Portugal, Dom João VI, para a metrópole, beleza? Só que antes disso, quando essa família vem para cá, essa família ela chega num território que é uma colônia, tá ligado? Não tem faculdade, não tem hospital, não tem banco, não tem nada, tá ligado? Tem umas cidades, uma ou outras cidades aqui no Sudeste que são urbanizadas por causa do período da mineração, certo? Que é uma característica importantíssima na mineração, que é essa urbanização, certo? Então ela chega num território que não tem infraestrutura nenhuma
para receber essa família real. Então, chegando aqui, qual é a primeira coisa que essa família faz? A primeira coisa é atender os interesses econômicos da Inglaterra. A segunda coisa é construir uma infraestrutura mínima, para que essa família real consiga administrar o Império Português agora, todo o Império Português. Isso inclui todas as colônias portuguesas, inclusive as que estão na África e as que estão na Ásia, certo? Todas as colônias portuguesas elas deveriam agora ser administradas aqui da América Portuguesa. Então, eles constroem no primeiro momento a faculdade, a escola de cirurgia e medicina aqui em Salvador, na Bahia. Além disso, eles fundam em 1808 o Banco do Brasil. É isso aí mesmo, o mesmo Banco do Brasil que existe até hoje, beleza? Esse banco ele tem como objetivo financiar e também administrar as riquezas não só da América Portuguesa, mas de todas as colônias, beleza? Então, ter um sistema, um agente financeiro é fundamental para a administração da colônia e de todo o império. Isso não existia aqui antes, porque uma colônia que está subjugada à metrópole não precisa ter essas coisas, entendeu? Porque o banco que administra tá em Lisboa, não está aqui. Só que agora a família real está aqui, não mais em Lisboa. Então eles têm que fundar um banco aqui, beleza? Além disso, eles fundam na realidade a imprensa régia, ou seja, para que essa família real, para você ter uma noção, vem em torno de quase 5.000 pessoas, 3.000 pessoas, junto com a família real inteira, viu? Todos os nobres, né? A pleibazada inteira veio para cá, entendeu? E esse pessoal tem que ler, tem que ler umas coisas ali, ver como é que tá a situação na Europa. Então eles fundam a imprensa régia. Isso é importante, tá? Além disso, eles trazem para cá todas as pinturas, obras, dinheiro e também livros. Toda a cultura, toda a biblioteca real vem para a América Portuguesa. Então eles fundam a Biblioteca Real aqui na América Portuguesa e também o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que inclusive existe até hoje. Beleza? Mas não acaba aí, né? Eles fundam também aqui a central, né? Aqui, ó, interessante, aqui é a central do Banco do Brasil, tá? Hoje é um prédio tombado, né? E esse prédio hoje ele é um centro cultural do Banco do Brasil. E aqui é uma foto, certo, do Arquivo Nacional do Jardim Botânico. Então eles colocam essas palmeiras, blá blá blá, blá, sabe, né? Burguês safado. Burguês não, monarca safado, né? Só que além disso, deixa eu só ver se eu não esqueci nada. É isso, tá bom, tá? O que é importante vocês verem aqui? É importante que uma estrutura mínima de administração tem que ser fundada. Sem isso, não tem como administrar as colônias portuguesas daqui da América Portuguesa, entendeu? Só que isso é fundamental. Por quê? Porque lá na independência, esse império brasileiro que vai se fundar em 1822, como que ele vai se administrar? Hã? Ou seja, as instituições construídas no período joanino, ele dá o quê? Ele pavimenta o território, pavimenta o chão para que a América Portuguesa, na hora que se constituísse como Império Brasileiro, ela poderia dar os seus passos sozinho. Entendeu? Isso é importantíssimo. Não é à toa que eu tô falando, eu não falo com quase nada à toa aqui. Não é à toa que eu tô dando atenção para isso, beleza? Aí o que acontece? Portugal tá aqui, né? A família real tá aqui e eles estão meio que indefesos, né? Não tem o que fazer. Em Portugal, em Lisboa, eles estão fudendo com todo mundo, os franceses, e eles estão aqui vulneráveis, sem poder fazer alguma coisa. Aí o que eles fazem? Ah, mano, nós tá aqui fudidão mesmo, o que nós vamos fazer?
vamos invadir a Guiana Francesa, uma colônia francesa. Ou seja, Portugal, aqui na América Portuguesa, tenta colaborar com a guerra, invadindo as colônias francesas. E ele vai lá e consegue invadir a Guiana Francesa, que depois, quando a França é derrotada, é devolvido para ela, certo? Mas isso não acaba. Em 1815, com a pressão dos ingleses, a América Portuguesa, a família real portuguesa, ela eleva, né? Porque existe uma contradição, né? Como que agora a colônia administra as outras colônias? Faz algum sentido? Não faz, né? Então, a América Portuguesa, ela tem que perder esse status de colônia e ganhar um novo status. Agora, esse status é que a América Portuguesa, ela é transformada em Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, a América Portuguesa, ela ganha o mesmo status de Portugal. Ela ganha o status de nação, de nação irmã de Portugal. Olha que interessante. Ela deixa de ser subjugada, a metrópole, e ela agora ganha o status de irmã. E isso é importante porque só uma nação irmã de Portugal vai poder administrar as outras colônias. E a gente está falando de várias colônias. Tá? Várias. Portugal tinha inúmeras colônias. Não só no continente africano, mas também na Ásia e também no Oriente Médio. Beleza? Isso é importante. E para dar aquela represália legal, né? A gente perdeu Lisboa, então a gente vai tomar a Guiana Francesa de vocês. Eles também invadem a província da Cisplatina. Essa província da Cisplatina era território espanhol, basicamente. Só que hoje a Espanha é governada por quem, nesse período, na realidade? Por José Bonaparte, primo de Napoleão Bonaparte. Então, nesse momento, quando ele invade a província da Cisplatina, ele tem um interesse em dominar a foz do Rio da Prata, mas não só dominar essa foz, ele também tem interesse em fazer uma represália contra a Espanha, que agora faz parte do que? Da França. Porque quem governa a Espanha? José Bonaparte, primo do imperador Napoleão Bonaparte. Beleza? Então é isso, quebrada a aula de hoje, basicamente é isso. O mais importante na aula, ela tá naqueles objetivos que eu disse. Depois de ter visto todas essas explicações, é fundamental que vocês voltem para os objetivos e olhem para eles e vocês consigam, pelo menos, refletir sobre eles. Beleza? Se não conseguir refletir sobre eles, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, mandar uma mensagem para mim no WhatsApp, falar, professor, eu fiquei com dúvida nisso, e aí a gente dá aquele jet. Firmeza quebrada? Então eu vou perguntar para vocês na monitoria, por exemplo, eu vou perguntar qual é o objetivo disso, qual é a consequência disso, e vocês vão ter que me ajudar a responder, beleza? Então é isso, é nóis, tamo junto. Até daqui a pouco.